Recolher, desmantelar e reciclar. Portugal prepara-se para as exigências do tratamento de baterias em fim de vida da mobilidade elétrica. Nesta edição vamos perceber todo o processo e vamos experimentar uma nova pick-up no mercado português, a Muso, da KGM. Vamos contar-lhe também uma ação de formação para motoristas Bolt sobre condução defensiva e ecológica. Revisitamos o Porsche 911, o bomba verde que tem pergaminhos no automobilismo nacional. Jovem piloto ACP Gonçalo Amaral tem vindo a destacar-se no TT. Chegar ao Dakar nas duas rodas é uma meta a atingir. Notícias ACP. As baterias, elemento essencial da mobilidade elétrica, já podem ser recicladas em Portugal. Há uma empresa em Braga, licenciada pela Valorcar, que também se ocupa do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Baterias e Acumuladores, que recolhe e armazena baterias de lítio em fim de vida. Chama-se BeAgain. A empresa minimiza o desperdício de recursos através da valorização e a reintrodução das baterias e faz a recuperação de matérias-primas críticas. O processo começa aqui nesta zona de armazéns de betão a céu aberto. Quando as baterias chegam a este parque, são diagnosticadas, são triadas, são reavaliadas para garantir que não houve nenhuma anomalia durante o transporte. Neste momento já estamos a fazer recolha destas baterias em todo o território nacional. O processo continua depois, já dentro das instalações. Algumas destas baterias podem ainda ter potencial de reutilização. Antes da reciclagem, são diagnosticadas. Temos aqui um laboratório de eletrónica equipado que nos permite fazer um diagnóstico avançado dessas baterias e perceber efetivamente se o potencial de reutilização se verifica ou não. Verificando se essa bateria entra num processo de reorientação em que vai ser preparada para uma eventual segunda aplicação, nomeadamente como um sistema de armazenamento de energia. Se não for o caso, dá-se início à reciclagem. Por onde se começa? A primeira etapa desse processo consiste na descarga elétrica profunda da bateria. Portanto, para reduzir todo o risco dos processos subsequentes, toda a energia que remanescente na bateria é removida e é também ela recuperada. Uma vez a bateria estando em descarga elétrica, ela tem um processo de relaxamento em que passa 24 horas monitorizada para garantir então que o processo foi concretizado com sucesso. O processo seguinte é um processo de manipulação em que fazemos o desmantelamento das baterias. Neste caso aqui temos um pack de um Porsche Taycan com aproximadamente 700 kg que terá que ser desmantelado ou para individualizar os módulos, porque aquilo que queremos colocar na linha são módulos e não packs. Porquê? Porque todo o invólucro desta bateria pode ser recuperado, pode ser enviado depois também para outros processos de reciclagem. Há outros componentes maioritários que são ricos em cobre, em alumínio, que tentamos recuperá-los também nesta fase para evitar que sejam triturados e que depois sejam misturados com os outros componentes das baterias. Esta linha de reciclagem começa então com a trituração dos módulos. Nesta fase, os componentes são libertados. Segue-se a evaporação dos eletrólitos, que são depois condensados, ou seja, já trabalhados e armazenados para um posterior tratamento final. O restante material, os componentes sólidos das baterias, seguem o processo onde vão passar por várias unidades de separação que permitem então separar os componentes finais. No caso da linha de reciclagem da BeAgain, os nossos produtos finais serão então a massa negra. A massa negra é a mistura dos materiais ativos do cátodo com a grafite que compõe o ânodo. Este é o produto que nos preocupa mais e queremos otimizar a sua recuperação, porque é este material que depois pode ser reconvertido para servir novas baterias e para a produção de novas baterias. Mas o processo não acaba aqui. No laboratório de Química é feita a análise aos componentes das baterias, um fator crítico neste processo. Temos aqui essencialmente alumínio que já foi separado, o cobre, que é também um coletor de corrente, e depois uma mistura que representa a massa negra que recebemos da linha de reciclagem. Do outro lado do laboratório funciona a hidrometalurgia, onde são extraídos os metais que formam a massa negra. Remover todas as impurezas que não são tão importantes ou tão valiosas da parte da massa negra, como é o alumínio, o ferro, e depois fazer a purificação deste produto para remover assim os metais que são mais importantes e mais valiosos, como é o caso do lítio, o cobalto, o níquel, o manganês, entre outros. A União Europeia define estes materiais como críticos. A legislação exige que as novas baterias tenham já incorporada uma pequena percentagem destes materiais. Este processo, esta avaliação que fazemos aqui, nesta fase, ainda numa escala laboratorial piloto, é premente para a produção de novas baterias e assim fechar o ciclo, a cadeia de valor das baterias.
Não há muitos locais como este, ainda que a Valorcar, a Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, esteja a promover esta cadeia de valor. A entidade assegura a recolha a nível nacional das baterias dos carros elétricos. Em 2024, na rede Valorcar, foram recolhidas já 93 toneladas, um bocadinho acima, de resíduos de baterias de íons de lítio. A tecnologia está hoje já a preparar o futuro próximo e Portugal acompanha o processo. Sabia que o Porsche 911 nasceu 901? Quando apareceu em 1963, a Peugeot, que tinha os direitos sobre os nomes com o zero no meio, levantou problemas e rapidamente o modelo apresentado no Salão de Frankfurt passou a ter a designação 911. Mais à frente, nesta revista, é o protagonista de mais um episódio de Memórias do Meu Clássico. Esta semana estamos ao volante da nova KGM Musso Grande, uma pick-up a diesel com tração 4x4 que reúne bastante força, nova tecnologia e conforto de um verdadeiro SUV. A versão de trabalho apresenta um visual robusto e funcional. Tem uma zona de carga generosa, com 1,61 m de comprimento, ideal para transporte profissional e utiliza a suspensão traseira por feixe de molas, garantindo uma maior capacidade de carga até 1.085 kg. Visualmente, também mantém um estilo simples com jantes de ferro ou alumínio de 17 polegadas e acabamentos pensados para resistir ao uso intensivo. No interior, mesmo esta versão mais vocacionada para o trabalho, a Musso não desilude. Temos um painel moderno com um ecrã de 12.3 polegadas, compatível com Apple CarPlay ou Android Auto, bancos confortáveis e bastante espaço para arrumação. Tudo pensado para ser prático e funcional. Passamos agora para a condução da nova KGM Musso, que acabou por nos surpreender, porque apesar de ser um carro de trabalho e de ter aqui alguns aspectos mais rústicos, é um carro que acaba por ser confortável e fácil de conduzir. A suspensão traseira faz-se sentir ligeiramente, o que é normal num carro deste segmento e necessário, porque graças ao facto de ser reforçada, aguenta com cargas bastante pesadas, um aspecto fundamental para um carro desta categoria. Outro tema de destaque é o consumo, porque graças a este motor turbodiesel e em conjunto com esta caixa manual de 6 relações, manteve-se sempre abaixo dos 9 litros sem qualquer tipo de esforço. É um carro eficiente e isso explica-se por força no motor e também rotações baixas, graças a esta 6ª velocidade que em autoestrada se revela bastante útil. Esta é a versão Rider ou K5, mais vocacionada para o lazer ou o uso familiar. Aqui temos um visual mais desportivo, com jantes de liga leve de 18 polegadas, faróis LED e detalhes exteriores mais modernos. A maior diferença técnica está mesmo na suspensão. A traseira é multilink, com molas helicoidais em vez de feixe de molas, o que oferece um conforto muito superior em estrada. Quanto aos preços em Portugal, já com IVA incluído, a versão de trabalho, a versão comercial, começa nos 37.500 euros em campanha, enquanto a versão de passageiros, para um uso mais familiar, começa nos 50.000 euros. Seja para o trabalho ou aventura, a KGM Musso tem com certeza uma versão que se adapta às suas necessidades. A certificação de motoristas TVDE é uma das várias formações disponibilizadas pelo Automóvel Clube de Portugal, em Lisboa e no Porto. Mas, além desta formação, existem outras. Recentemente, os gestores de frota da plataforma Bolt passaram pelas instalações da Escola de Condução da Barbosa do Bocage, na capital, onde tiveram instrução eminentemente prática e focada na condução defensiva e ecológica. É uma formação onde nós fazemos uma primeira sensibilização a condutores acerca do que é conduzir, das responsabilidades e do papel do próprio condutor, aquilo que são os principais riscos que eles enfrentam na condução, portanto no ambiente rodoviário, e depois tentamos que eles, sobretudo em termos daquilo que é o comportamento, a sua atitude e algumas técnicas de condução muito práticas, que eles consigam ter essa ajuda para conduzirem com maior segurança. A ideia desta sessão é de facto atualizar os conhecimentos sobre a segurança rodoviária.
Esta formação abrange técnicas de condução segura, eficiente e sustentável. Visa reduzir acidentes e custos com combustível que, por sua vez, reduzem também o impacto ambiental da frota. Tanto mais importante com a quantidade de TVDEs que circulam, sobretudo nas cidades. É um tema gritante hoje em dia porque, efetivamente, a mobilidade tem que ser partilhada, mas tem que partir de um princípio que é o respeito por todos. Há espaço e há condições para que todos os equipamentos, todos os tipos de veículos, todos os peões possam também circular e partilhar, desde que exista não só o conhecimento das regras, mas também esse respeito pelo espaço e pelas condições de circulação que é devido a todos. Nós temos feitas várias sessões do mesmo género, portanto, já há algumas dezenas. Esta será uma renovação com o ACP, que é um parceiro muito importante e que tem uma experiência única nesse setor e que também tem uma experiência de sustentabilidade, porque o que nós queremos também é que haja uma condução suave, uma condução que é amiga do ambiente. Há de facto um interesse genuíno, portanto os parceiros que trabalham connosco querem que os seus motoristas conduzam melhor, de uma forma mais segura e portanto temos o mercado a aderir a este tipo de iniciativas recorrentemente. O ACP há muitos anos que contribui e que desenvolve ações de sensibilização e de formação rodoviária para condutores. Na escola de condução nós já vamos a caminho de muitas décadas e de muitos condutores formados, mas ao nível daquilo que são também as empresas e as próprias solicitações de sócios ou particulares, nós vamos sempre acolhendo no sentido de disponibilizar ações de formação, cursos, ações de sensibilização que ajudem em termos de segurança rodoviária para podermos também contribuir para a melhoria daquilo que são estes dados de sinistralidade que nós temos. Para já, as sessões de formação para os gestores de frota da plataforma Bolt funcionam apenas em Lisboa, mas estão já planeadas também para as instalações ACP no Porto. Ainda hoje continua a ser o Bomba Verde. O nome nasceu nos anos 70, quando o Porsche 911 ST do então piloto Américo Nunes rasgava os troços de rally com esta pintura irreverente. Era impossível ignorar, barulhento, leve e muito competitivo. Décadas depois, continua a ser tratado com respeito. Agora, nas mãos de Manuel Ferrão, o atual proprietário, é mais do que uma máquina de competição. É um pedaço vivo da história do automobilismo nacional. Este carro era muito conhecido quando veio para Portugal, porque era de um piloto também ele muito conhecido, que era o Sr. Américo Nunes, que comprou o carro em 1970, foi buscá-lo à Alemanha, que era para fazer o Campeonato Nacional de Rallys, que venceu nesse mesmo ano. Depois foi vendido para a França, para um conhecido dealer de Porsche, em Rouen, que fez com ele o Tour Auto, e depois o carro foi comprado por um aficionado português, digamos assim, que fez algumas provas com o carro, e depois foi a minha vez também de chegar ao carro. Desde 2007 está nas mãos deste sócio ACP. Manuel Ferrão não esquece a primeira vez que o viu. A primeira prova de automóveis que eu vi foi a rampa da Serafina, a rampa de Monsanto, em 1970. Foi a estreia deste carro. O 911 não é para o dia-a-dia, mas para a competição. Com ele já fiz algumas provas, não muitas, porque fazemos normalmente 1 ou 2 provas por ano, não fazemos mais do que isso. Mas o carro faz aqui algumas provas do Histórico Endurance, em Portugal, Espanha. Antes disso já fiz Nürburgring com ele, já fiz o Le Mans Clássico 2 vezes com ele, já fiz o quê? Já fiz o Tour Britânia. Todos os anos, Manuel Ferrão faz uma escapadinha ao famoso circuito belga de Spa na companhia do filho, mas em vez de relaxar, acelera. É uma prova de velocidade no circuito de Spa-Francorchamps, que demora 3 horas e normalmente o carro é utilizado por 2 pilotos. O meu filho gosta tanto ou mais do que eu e normalmente é ele que me acompanha nessas provas das 3 horas de Spa. É ele normalmente o segundo, eu diria talvez o primeiro piloto, porque ele é muito mais rápido. E, portanto, é ele que faz as provas comigo. Também são habituais as presenças em Le Mans, na prova de clássicos, onde, além da adrenalina, se respira um ambiente único de amizade e paixão pelo automobilismo. As experiências têm sido muitas, de facto, e variadas.
É sempre interessante, para mim, fazer o Le Mans Classic. O ambiente é extraordinário, não é um carro muito competitivo para a geral, uma prova desse, porque é um carro de turismo e nós andamos misturados com carros de grande turismo, carros muito mais rápidos, não tem comparação, mas é sempre interessante. O Le Mans Classic é uma experiência interessante, é uma prova que eu gosto particularmente. Apesar de algumas avarias já terem deixado marcas na carteira, este sócio prefere valorizar as recordações que o 911 lhe proporciona. São memórias de família, às vezes estão mais pessoas da família também, e amigos, etc. E vamos almoçar e jantar e contamos coisas sobre as provas, etc. É um fim de semana interessante. O Bomba Verde é mais do que um carro para Manuel. É a razão de muitas histórias e momentos que ele e o filho continuam a viver juntos, prova após prova. Olá, o meu nome é Gonçalo Amaral, tenho 26 anos, sou piloto todo-terreno e sou piloto ACP. O Dakar é uma corrida realmente muito desafiante e uma corrida muito longa e que requer muita experiência, acima de tudo, e acho que é desde o momento que começamos nas corridas todo-terreno, tudo isso é um bocadinho um treino para o grande dia que será o Dakar. O ACP é uma coisa que faz parte das nossas vidas, do dia-a-dia, desde que nos lembramos, desde pequenos, tanto para a saúde como para outras coisas, e daí surgiu a ligação com a ACP. Fora as corridas, o Gonçalo Amaral é um apaixonado pelo desporto motorizado e que também tem uma paixão para a agricultura. Descontrair passa por andar de moto, dar um passeio de moto aos fins de semana com amigos, num registro mais calmo e menos competitivo, mas passa por aí. Estamos em agosto, mês de férias para muitos, é por excelência um mês para ler. Nas férias, habitualmente há sempre mais tempo. Começamos esta agenda pelas sugestões que o ACP apresenta online. São várias obras, diversas temáticas para encomendar e ler. No dia 17 celebra-se a beleza, a história e a engenharia automóvel, já para não falar da elegância. É mais uma edição do famoso concurso para carros clássicos que se realiza desde 1950 no campo de golfe de Pebble Beach, na Califórnia. Em pleno agosto vamos assistir à estreia do Grande Prémio ACP Golf no Monterrey Golf and Country Club, no Sotavento Algarvio. O campo fica próximo de Vila Nova de Cacela e acolhe a 7ª prova da temporada. Ficamos por aqui esta semana. Boas férias!